Rei da glória, Senhor Todo-Poderoso, peço, Senhor, que Teu Espírito Santo permaneça aqui, Senhor, que o milagre aconteça, Pai, que a Tua palavra se cumpra, Senhor Deus, sobre a nossa vida nessa manhã, e que possamos, Deus, receber a revelação no Espírito daquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado pela Tua presença e pela Tua porção nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. A palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração, ela se baseia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Se você puder abrir comigo, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Então Jesus pergunta para os seus discípulos o que dizem dele. O que diz a multidão a respeito dele? Então eles acreditavam que Jesus era um dos profetas. Por quê? Porque os profetas tinham muita importância para o povo. As profecias que aqueles profetas tinham liberado sobre o povo, a autoridade que os profetas tinham sobre o povo. A gente vê no Velho Testamento que os profetas foram muito usados por Deus para confrontar as trevas e para profetizar. Então os profetas, eles tinham um peso sobre o povo. Então eles viam Jesus com seus sinais e eles acreditavam que Jesus era um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem que vocês acham que eu sou? E aí Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 16, quando Pedro diz a Jesus que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele recebe a revelação de quem Jesus é. Então ele diz: Tu és Yeshua, tu és o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus libera sobre Pedro aquilo que ele recebeu de Deus, porque naquela hora o próprio Deus diz a Pedro quem era Jesus Cristo. Versículo 19. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Para quem Jesus entrega esse grande poder, irmãos? Para quem Jesus libera essa palavra profética? Aqui ainda, a igreja, ela não existia ainda. A igreja não existia, a eclésia, a reunião dos santos, a união dos filhos de Deus, não existia. Mas Jesus libera uma autoridade muito grande sobre a igreja. Jesus fala: e eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Existem dois mundos, irmãos: o que nós vivemos
e o reino dos céus. E nesses dois lugares, Deus dá autoridade para a igreja. Nessas duas regiões, Deus entrega a autoridade. O que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Jesus ele entrega essa autoridade. E no versículo 18 ele diz para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é Jesus, e não Pedro, mas sobre essa pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja de Jesus, ela é indestrutível. A igreja, meus irmãos, não se pode parar a igreja. Não se pode parar a igreja. Acho que talvez tudo nessa vida a gente possa parar. Pode ser uma máquina, um trator mais forte do mundo. Se você colocar uma grande muralha sobre ele, ele vai parar. Mas a igreja, ela não para nunca. A igreja é indestrutível. Porque a igreja está aqui dentro. A igreja sou eu, a igreja é você. E aquilo que eu aprendo de Deus, eu passo para as minhas filhas, e as minhas filhas passarão para os meus netos, e os meus netos para os meus bisnetos, e assim por diante. E a igreja vai continuar. Por isso que todas as vezes, quando a gente chega no nível mais difícil, o primeiro lugar que a gente vai é a igreja. A igreja é o socorro. A igreja foi estabelecida por Jesus Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso mandou Jesus Cristo, enviou a Jesus até a terra, e ele veio como Filho do Homem. Por isso ele diz: o que dizem do Filho do Homem? E ele veio para estabelecer a igreja. E aquilo que Jesus faz, ninguém pode desfazer. Aquilo que Jesus estabelece, ninguém pode desfazer. A autoridade que Deus entregou para você, ninguém pode tirar. Essa confiança, esse poder que Deus entregou para você e para mim como igreja, ninguém pode tirar. Ninguém. Então a igreja ela é inabalável, ela é indestrutível. Quando Jesus, já com o seu corpo glorificado, ele volta aos céus, ele deixa estabelecida a sua igreja, e os seus discípulos começam a ser perseguidos. Não é verdade? A igreja de Jesus começa a ser perseguida. Eles começam a ser mortos, afligidos, eles são presos. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela cresceu. E mais ela foi fortalecida. Porque no reino de Deus, no reino espiritual, quanto mais nós somos oprimidos, mais a gente confia em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quando eu estou fraco, e aí sim eu vejo que eu estou forte. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Quando eu já não posso fazer mais nada, o poder de Deus opera em mim. E eu vejo o poder de Deus na minha vida. E o apóstolo Paulo foi muito afligido, ele foi muito perseguido. De perseguidor a perseguido, ele era perseguido diariamente. Ele confrontava não só os fariseus, mas também falsos mestres. Então a vida de apóstolo Paulo, a partir de que ele começa a servir a Jesus Cristo, é perseguição, e ainda assim ele prevalece e fica firme, e estabelece o reino de Deus, e nos deixa cartas que edificam a nossa fé até hoje. Por quê? Porque a igreja ela é inabalável, ela é indestrutível, e você é a igreja, nós somos a igreja. E quando Jesus fala: eu te darei as chaves, versículo 19, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Jesus traz essa revelação aos seus discípulos de chave do reino, eu entendo, irmãos, que quando a gente tem a chave, significa que você tem autoridade, que você representa alguém, ou se não o dono, não é verdade?
Por exemplo, quando eu vou prestar algum serviço na casa de alguém que não é de Ubatuba, eu tenho que procurar quem tem a chave. Alguém que tem autoridade sobre aquela casa para que eu possa entrar. E se eu for entrar sem chave, aí a Bíblia diz que eu sou o ladrão. Porque o ladrão é que entra, é que invade. Mas Jesus entregou as chaves para a igreja. Chaves. Pensa que Jesus Cristo entregou para nós o reino dos céus em nossas mãos, irmãos. Como igreja. Jesus, ele não confia algo pequeno. Ele confia algo grande. E a cada dia que passa eu percebo que a humanidade vai perceber que a única solução, a única cura para a humanidade é a igreja. É a igreja. A cura para a depressão é a igreja. A cura para as suas enfermidades é a igreja. A cura para as suas fraquezas, para aquilo que tem te afligido, para os seus medos, é a igreja. Porque quando nós estamos aqui juntos, há autoridade no nome de Jesus. Um pouco mais à frente, Jesus fala, onde tiver 2 ou 3, capítulo 18, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E tudo o que pedires em meu nome, eu os farei. A autoridade foi dada a nós como igreja. O reino de Deus foi entregue aos seus discípulos quando Pedro entende quem era Cristo, quem é o ungido de Deus. E aí você pode pensar, puxa pastor, mas eu não tenho toda essa autoridade. Talvez, nessa manhã, Deus trouxe você aqui para você entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Rei da Glória? Quem é aquele que veio como homem morrer na cruz por você? E muitas vezes o pecado, ele vai nos cegando, ele vai tapando os nossos ouvidos, ele vai tapando a nossa visão, ele vai tirando o nosso entendimento, e quanto mais a gente se afunda no pecado, mais a gente se afasta de Deus. Mas o único que pode te libertar do pecado é Jesus Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. O único que pode abrir o teu entendimento é Jesus. E para isso ele estabeleceu a igreja. E por isso Satanás se levanta contra a igreja. Porque Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então hoje nós somos plantados numa igreja viva, amém? Nós somos plantados numa igreja viva. E sabe por que as portas do inferno não prevalecem? Porque nós estamos juntos. Porque a gente está unido. Porque nós somos irmãos. Porque nós cremos no mesmo Deus, naquele que pode fazer todas as coisas. Por que as igrejas de Jesus têm sido estabelecidas? Através dessa igreja, nessas cidades? No Amazonas? E nas que virão, no Ceará, em Minas Gerais, no Chile e assim por diante. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, enquanto você estiver no meio da igreja, meus irmãos, enquanto você estiver no meio da fogueira, junto com todas as brasas, incendiado pelo Espírito Santo, você é indestrutível. Mas a partir do momento que você começa a se afastar de Jesus e da igreja, você se torna um alvo fácil de Satanás. E você começa a perder a autoridade. E isso cada um de nós sabemos, irmãos, porque basta 1, 2, 3, 4 cultos. No 5º ou no 6º culto a gente já tem dificuldade para vir. É ou não é verdade? Ah, pastor, mas a igreja não salva. Olha, irmãos, a igreja, quem estabeleceu foi Jesus. Ele deu autoridade para a igreja. Então, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso é Jesus. Isso não há sombra de dúvidas. Mas eu quero dizer para você que eu já vi muitas pessoas serem resgatadas através da igreja. E aqui nós temos muitos. Agora mesmo, esse almoço de Natal que nós faremos, quantos ali será que não precisam dessa única oportunidade
para chegar até Jesus Cristo. E através de quem que essas pessoas vão ser salvas? Através de você. E você não é Jesus Cristo, você é a igreja. Então, você pode salvar alguém sim. Então, a igreja de Jesus, ela salva sim. Não deixa Satanás colocar no seu coração esse engano. Porque quando a gente pensa isso, a gente cria uma resistência à igreja. E todos que se levantaram contra Jesus Cristo, ou contra a noiva que é a igreja, foram destruídos, irmãos. Todos aqueles que se levantaram contra o reino de Deus, eles não prevalecem, eles não avançam. Por isso que nós temos que andar juntos, amando uns aos outros, conhecendo uns aos outros e vendo quão imperfeito nós somos. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos as nossas imperfeições e aquilo que a gente precisa mudar. Então Jesus quer salvar pessoas através de você, porque foi para isso que Ele estabeleceu a igreja. Amém? E quando Ele estabelece a igreja, Ele entrega esse poder, Ele entrega essa chave. E em Apocalipse, capítulo 1, se você puder abrir comigo, Apocalipse, capítulo 1. Versículo 17. E 18. João diz assim: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E ele diz: e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus declara para João quem ele é: eu sou o início e o fim. Eu fui morto, mas ressuscitei. E agora eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho a chave. E isso demonstra a autoridade de Jesus sobre os céus e sobre a terra. E João fala que quando viu a presença de Deus, era tão grande sobre ele naquele momento que ele caiu como morto. Ele ficou sem poder se mexer diante da glória do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Esse entendimento que às vezes nos falta, diante de quem que nós estamos. Quando Pedro recebe a revelação de Deus: tu és o ungido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele recebe essa porção, talvez um pouco dessa porção que João tenha recebido, ele cai, ele entende quem é Jesus. Então, para nós sermos igreja viva, a gente precisa entender quem é o Deus vivo, aquele que tem a chave, aquele que governa, aquele que faz todas as coisas, aquele que pode operar qualquer coisa. Essas noites que passaram, não me lembro qual, eu tive um sonho, ele foi bem encorajador, vamos dizer assim, até compartilhei com a Carla. Eu estava diante de alguém que tinha muita condição financeira, tinha muito dinheiro. E essa pessoa ficava como eu posso dizer, se vangloriando por aquilo que ela tinha. Porque eu tenho dinheiro, eu posso fazer, eu faço aquilo, e eu só ouvindo. Eu sei que no sonho eu dizia para ele assim, mais ou menos algo assim, eu dizia assim: olha, nem todo o seu dinheiro, nem tudo que você tem é mais poderoso daquilo que eu tenho. Porque no fim da vida você vai deixar todo o seu dinheiro, e no fim da minha vida eu vou levar a minha fé, porque eu vou com Jesus. E aquele argumento continuava, ele tentava argumentar comigo ainda que ele tinha poder e dinheiro e autoridade. E ao final eu dizia assim para ele, para essa pessoa, eu não conheço, era alguém estranho para mim no sonho. E eu dizia assim: você só vai poder saber de Deus o dia que um da sua família ou dos seus filhos precisar de algo sobrenatural. Esse dia você vai ver que só Deus pode fazer. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a vida, quem pode dar é Deus. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso.
Então nós, como filhos, a gente precisa entender e ter esse entendimento que Pedro teve. O mesmo entendimento, a mesma revelação de quem é Jesus. Porque nós conhecemos Jesus, nós sabemos o caminho, mas às vezes a gente não para viver ou para entender aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, irmãos. Que é a autoridade, que são as chaves. E uma das chaves que eu quero compartilhar com vocês é a oração. Irmão, você pode vencer uma guerra na tua casa. Você pode vencer a enfermidade na tua casa. Você pode vencer todos os demônios que se levantem contra você na tua casa. Se você colocar o teu joelho no chão e orar. A oração move a mão de Deus. A oração move o coração de Deus em favor dos seus filhos. Eu posso orar por você com fé em Jesus Cristo e Deus pode fazer algo por você sobrenatural. Você pode orar por mim. Essa chave só foi entregue aos filhos de Deus. Esse poder, essa oração só foi entregue aos filhos de Deus. Tiago capítulo 5 diz isso, que muito eficaz é a oração de um justo. Quando nós entendemos a autoridade que nós temos em nome de Jesus, através da oração, a gente pode vencer todas as batalhas que se levantam contra nós. A gente pode vencer tudo aquilo que possa tentar nos atrapalhar de seguir a Jesus. Mas o problema, e o grande problema, é que a gente ora pouco. É ou não é verdade? A gente ora pouco. Na minha casa, a gente tem um costume de ler, a gente tem esse momento com Deus todos os dias. E a gente ensina as crianças para que elas tenham também. Claro que do jeitinho delas, né? Mas, como elas têm uma mãe que é uma bênção, todo dia, já fez o devocional, já orou. E a gente motiva elas a ler a Bíblia, e elas sempre veem a gente lendo a Bíblia, e isso tem um poder muito grande, irmãos. Porque os nossos filhos, eles são como esponjas, eles vão vendo tudo aquilo que você faz e vai fazer também. Então, eu leio a Bíblia porque eu preciso da Bíblia, porque eu preciso conhecer a Deus, e quanto mais eu ler a Bíblia, mais perto de Deus eu vou estar, por isso eu leio todos os dias. Mas também eu leio com segundas intenções, para que as minhas filhas me vejam lendo a Bíblia. Então, muitas vezes eu estou sentado à mesa lendo a Bíblia, elas estão lá no sofá, assistindo um desenho que seja, mas elas estão vendo o pai lendo a Bíblia. Elas estão vendo o pai tendo um momento com Deus. E dias atrás, Deus colocou essa palavra no meu coração sobre o poder da igreja, o poder da oração, o quanto a gente tem que se colocar e entender quem é Jesus. E eu comecei a ler sobre Jesus e os momentos que Jesus tinha para orar, e Jesus orava em todo o tempo. Todo o tempo Jesus estava falando com o Pai, em todo o tempo ele orava, em todo o tempo ele clamava, ele recorria ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo começou a me dizer para que eu orasse mais. E eu tenho feito, preciso fazer mais, mas eu tenho feito como? Às vezes a gente está na sala, esse tempo atrás estava com ela só, a Carla tinha saído. Eu falei, filha, elas estavam na sala brincando, eu falei, filha, o papai vai fechar a porta do quarto, o papai vai orar, tá bom? Eu vou orar. E aí eu fui, fechei a porta do meu quarto e orei, falei com Deus. Orei, falei com Deus. Entreguei todos os meus pensamentos, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que Ele é para mim. Saí do meu quarto e continuei o meu dia. A gente precisa orar mais, irmãos. Imagina se os nossos filhos orarem mais do que você ora. Nós podemos vencer todas as batalhas. Essa chave, essa autoridade nos foi dada através de Jesus. Então a gente precisa orar mais. E orar com fé. Orar acreditando que Jesus pode fazer todas as coisas. Eu quero ver esse texto que eu citei para vocês, eu acho que é importante, Mateus capítulo 18. Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Olha a autoridade que a igreja tem. Olha a confiança que Deus tem em você como igreja.
Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aleluia! Jesus está aqui. Jesus está aqui nessa manhã. O que você precisa de Deus hoje? O que a tua casa precisa de Deus hoje? Tudo que pedires em meu nome, eu os farei. Às vezes a gente sofre mais porque a gente ora menos. Se a gente orasse mais, talvez a gente sofreria menos. Porque todas as nossas dores são porque a gente toma as decisões erradas. Todas as nossas escolhas erradas é porque a gente não ora, a gente não pergunta para o Espírito Santo. A gente vai e faz. Quando a gente tem que tomar uma decisão muito importante em casa, na maioria das vezes sou eu que tenho que tomar alguma decisão e na maioria das vezes eu sou o mais, que quero tomar mais rápido a decisão. E aí a Carla sempre fala, você já orou? Já perguntou para o Espírito Santo? Algumas vezes eu já tinha orado, mas a maioria não. Não, ainda não, então vamos orar. E tudo que eu faço sem orar não dá certo. Não dá certo. Talvez poderia ser até a vontade de Deus, mas para aquele momento não. Por quê? Porque eu não ouvi o Espírito Santo. E é tão bom quando a gente ouve o Espírito Santo. É tão bom quando a gente ora, irmãos. A gente ouve a voz de Deus falando ao nosso coração. A gente ouve Deus falando com a gente. Então, se a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, e entendemos essa revelação que Pedro teve de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e tomamos posse dessas chaves que nos foram entregues, as portas do inferno não prevalecerão contra nós, irmãos, contra a igreja de Jesus. E por isso eu volto a dizer que a igreja é indestrutível. Se você permanecer fiel nesse lugar, na casa de Deus, você também é indestrutível. Você pode ter até dias difíceis, mas lembra dessa palavra, quando estou fraco, é aí que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, Ele é melhorado em mim quando eu estou fraco. Porque é nessa hora que eu preciso mais de Deus. Mesmo assim, você é indestrutível, você é inabalável. Porque o Rei da Glória está com você. Aquele que tem o domínio sobre o céu e a terra, o Deus vivo está ao seu favor. Então coloque tudo diante de Deus. Coloque tudo diante de Deus, todas as suas causas, todos os seus medos, todas as suas dúvidas, tudo aquilo que você precisa, coloque diante de Deus. Se você tem passado por conflitos no trabalho, coloque diante de Deus. Se você tem passado por problemas espirituais, coloque diante de Deus. Se você tem passado por problemas no seu casamento, coloque diante de Deus. Ore mais, ore, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que se derramar, se declarar diante de Deus, se derrama. Se você tiver com medo, fala para Deus, Deus, eu estou com medo. Deus, eu tenho medo, Senhor. Se tiver pecado, diz, Senhor, eu tenho pecado, eu preciso ser liberto, Senhor. Tem correntes que me prendem, fale com Deus. Porque o poder das trevas, ele não pode resistir a Jesus. Jesus se deparava com endemoniados, e esses endemoniados corriam de Jesus. Jesus, quando se encontrou com aqueles endemoniados, e eles disseram para Jesus, o que nós temos contigo, Jesus. E Jesus expulsa aqueles demônios, e eles vão para aquela manada de porcos, e se jogam daquele precipício ao mar, e morrem. Porque as trevas não podem resistir à luz que há em você, que é Jesus. E só Jesus pode te libertar, só Jesus pode te colocar um fim nessa cadeia, nessa corrente que te prende do mal. Seja ela qual for, seja o vício, seja a prostituição, seja a mentira, seja o orgulho, seja o que for, só Jesus pode te libertar através de quê? De relacionamento, de oração e de entendimento de quem Ele é. Coloca diante dEle.
Nenhum homem pode fazer nada por você, só Jesus. Só Jesus. E quando Jesus estiver em você, quando Jesus estiver no meio da igreja e Ele permanece aqui, nós juntos temos a chave do reino dos céus. E tudo aquilo que eu e você pedimos aqui, Deus vai fazer. E tudo aquilo que nós clamamos a Deus, Ele vai fazer. Então é o nosso país que precisa de oração, então nós vamos orar. É a nossa cidade que precisa de oração, então nós vamos orar. São os nossos pastores que precisam de oração, então nós vamos orar. São os membros, são as crianças, é enfermidade, nós vamos orar. E Deus vai fazer, porque Ele disse, e Ele nos deu a autoridade para isso. Nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos que Ele é o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que tem a chave de todas as coisas, e Ele confia nas nossas mãos essa mesma autoridade. A última vez que a gente vinha de Borba, na lancha tem uma parte externa do barco, que você pode sair, e aí aquele rio enorme, irmãos, aquela água do Rio Madeira barrenta, e de uma margem a outra é enorme. Tem lugares que você não consegue nem enxergar, de tão longe que é. Você vê as árvores desse tamanho, assim, lá do outro lado da margem, muito grande, fora a extensão dele toda. E eu estava uma hora ali orando, e aquela água batendo no barco, muito rápido aquela lancha, só que ela fica um pouco alta da onde a gente pode pôr a mão, mas a minha vontade era pôr a mão naquela água e começar a orar, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, essas cidades, que onde essa água passar, Senhor, vai fluir rios de água viva. Mas eu não precisei tocar na água, porque eu parei ali naquela traseira e comecei a orar em línguas, comecei a pedir o Espírito Santo, a manifestação de Deus sobre aquele lugar, sobre aqueles ribeirinhos, sobre aquelas cidades que são marcadas por aquela floresta, e eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus irá fazer grandes coisas naquele estado através da nossa igreja, através de você e através de missionários que serão enviados para aquele lugar, em nome de Jesus. E agora imagina todos nós fazendo a mesma coisa em todos os lugares. Imagina você no seu trabalho, no seu bairro, você profetizando. Imagina você na sua casa profetizando sobre os seus filhos, sobre o seu marido. E orando, crendo no Filho do Deus vivo, aquele que te deu a autoridade para fazer todas as coisas. Aleluia. Lucas capítulo 4, e o ministério pode subir, por favor. Lucas capítulo 4. Versículo 18. Essas são palavras de Jesus. Quando ele entra à sinagoga, ele começa a ler. Vamos ler a partir do 17, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus, ele lê aquilo que o profeta havia profetizado, aquilo que Isaías havia declarado, e ele pega e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O mesmo Espírito que Jesus Cristo deixou para nós, estava sobre ele e está sobre você hoje. Está sobre a igreja de Jesus. Está sobre a sua família, está sobre a sua casa. Tem que tomar posse dessa palavra e entender quem é Jesus. Tem que entender quem é Jesus, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim, assim como estava sobre Jesus. Porque Ele disse que deixaria o seu Espírito a nós. Irmãos, pode ser que você tenha uma ferramenta em casa e você não usa. Mas pastor, eu tenho medo
Jesus veio para tirar todo o medo. Jesus veio para tirar todo o medo, todo o trauma. Talvez você seja travado e tenha medo de tomar decisões, medo de avançar, medo de fazer, medo de tudo. Ei, repreende esse medo em nome de Jesus. Repreende esse medo. Ah, pastor, mas eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou como um soldado ferido, eu estou machucado, Senhor. Ei, levanta, não temas, eu estou com você. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. Jesus disse, eu vim para dar liberdade àqueles que estão presos. A gente precisa entender quem é Jesus e o que Ele veio fazer. Ele veio para te libertar, Ele veio para te curar, Ele veio para te colocar o Espírito Santo dentro de você, e você não ser mais a mesma pessoa. E aonde você for, as pessoas vão olhar para você e falar, puxa, mas você mudou de ontem para hoje. Sim, eu mudei de ontem para hoje, porque eu entendi que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, e o Cristo está em mim, e eu sou a igreja de Jesus, e a igreja é indestrutível, e eu faço parte dela. Se nós, nessa manhã, saímos daqui entendendo essa palavra, essa revelação que Pedro teve, essa autoridade que Jesus dá para a igreja, esse poder que Jesus dá para a igreja, você pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui diferente. Irmãos, a obra é grande, tem muita coisa para fazer. A igreja foi estabelecida para trabalho, não é para conforto. Quando a gente vem aqui, não é conforto, é para ser mudado. Talvez você tenha passado uma semana difícil, talvez a sua bateria baixou. Aí você vem aqui e Deus enche de novo. Para quê? Para você sair e confrontar as trevas de novo. Levar salvação. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para levar as boas novas. E todo dia tem um demônio tentando te derrubar. Todo dia tem uma perseguição. Todo dia tem uma prova, e tem mesmo. Mas creia naquele que é mais poderoso do que as suas lutas, do que os seus problemas, que é Jesus. Fique de pé, nós vamos